profeta era obrigado a se curvar, era obrigado a se curvar diante da circunstância. Não se curve diante dos problemas, não se curve diante dos problemas ao qual você está passando, não se curve diante dos vícios, não se curve diante dos problemas, não se curve diante das ciladas do inimigo. Permaneça de pé, se mantenha de pé, fique firme na rocha. Deus tem uma promessa para você, Deus tem algo novo para você, Deus tem algo extraordinário para você. Eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai trabalhar na sua vida de forma diferente. Nós estamos orando todas as madrugadas e eu convoco os irmãos, orem também nas madrugadas. Nós vamos ver aqui nesta igreja milagres da parte de Deus. Nós vamos ver aqui nesta igreja todas as pessoas que saíram desta casa vão retornar novamente em nome de Jesus. Nós vamos ver Deus fazendo maravilhas nesta casa, mas vamos buscar a Deus de madrugada. Vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar contra as forças do inimigo. Vamos nos dedicar, vamos juntar as nossas forças. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. Não é porque eu estou aqui, não é porque o nosso irmão Antônio, o dirigente, está aqui, ele não tem também as suas dificuldades. Talvez nós temos até mais dificuldades do que os irmãos, mas vamos juntos, unidos, com o mesmo propósito, permanecermos firmes para a glória e exaltação do nome do Senhor. Se nós permanecermos unidos, se nós permanecermos na fé, nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ver coisas acontecendo. Irmãos, ainda existem milagres, ainda existem profecias, ainda existem revelações. Deus, Ele usa aquele que crê. Os sinais são usados na vida daqueles que crê. E eu creio que Deus ainda vai fazer um reboliço neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali então, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, permaneceram fiéis, permaneceram firmes, permaneceram comprometidos, apesar que Nabucodonosor criou ali um novo modelo de adoração. O modelo de adoração de Nabucodonosor era se curvar. O modelo, a estratégia dele, o modelo dele de adoração era se prostrar, era se curvar, era se cair diante de algo. E nós temos que tomar o cuidado para nós não sermos atingidos com esse novo método de adoração. Hoje está simples, hoje está normal pessoas em meios de comunicação dizer que adoram o diabo. Eu conheci uma pessoa, amigo meu, já me deu até alguns estudos, crente, fez aí uma teologia na igreja presbiteriana por mais de 5 anos, um homem que era de Deus, usado por Deus. Esse homem, de repente, ele mudou para o judaísmo, de repente saiu do judaísmo, foi uma outra linhagem da Cabala, de repente saiu dessa linhagem e agora se tornou um bruxo, se tornou um feiticeiro, se tornou um homem que já crê nas forças da natureza, na força da areia, na força do sol, na força da nuvem, na força do vento, dos elementos, do fogo. É nisso que ele acredita, é nisso que ele crê agora. É dessa forma que ele foi induzido por Nabucodonosor neste novo método de adoração, e ele acabou se curvando, ele acabou se prostrando, e igual ele existem milhares de pessoas, mas pelo sangue de Jesus, todas essas pessoas irão voltar, irão retornar para a casa do Senhor, porque o sangue de Jesus tem poder, o seu nome tem poder, a sua palavra tem poder de transformar novamente estas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cuidado com Nabucodonosor, cuidado. Nabucodonosor não é de brincadeira. Nabucodonosor, ele tem suas estratégias,
Os irmãos vão ver que sempre eu vou dar glória a Deus aqui. Eu aprendi a glorificar a Deus lá no Rio Grande do Sul. Eu aprendi a exaltar a Deus, a valorizar as coisas. Eu aprendi, e os irmãos vão ver aqui, que sempre eu estarei dando glória a Deus. E eu creio que os irmãos também vão dar glória a Deus. Quanto mais glória nós dermos a Deus, irmãos, mais o céu será aberto. Quanto mais aleluia nós dermos aqui neste lugar, mais Deus vai derramar das suas bênçãos. Nós vamos permanecer, irmãos, como nos tempos antigos, dando glória a Deus, sendo firmado na rocha, crendo na palavra, crendo nas orações, crendo na igreja, crendo na força de um para com o outro. Vamos continuar firmes, por mais estratégia que o inimigo tem, por mais planos que ele tenha, mas vamos permanecer firmes diante da presença de Deus. Sua vida, sua história vai ser mudada, vai ser transformada. Você vai conquistar aquilo que você perdeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nabucodonosor tinha essa estratégia, a estratégia de adorar a sua imagem, a estratégia de se curvar diante da sua imagem. Mas existia aqueles 4 homens. Eu fico vendo que, eu imagino, irmãos, que coisa gloriosa. Todo mundo se curvou, mas aqueles 4 homens permaneceram de pé. E aqueles 4 homens, além de permanecer de pé, de desafiar uma autoridade chamada Nabucodonosor, além de eles desafiar, enfrentar Nabucodonosor, porque eles sabiam que Deus era com eles. Deus, Ele é com os fiéis. Seja fiel, Deus será contigo, no nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens eram fiéis independente da circunstância, eram fiéis independente dos problemas, eram fiéis independente de qualquer coisa. Deus está exigindo de alguém aqui nesta noite mais fidelidade para com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja fiel para com Deus, e Deus vai ser fiel para com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali se prepararam, irmãos, e levantaram aquele decreto. Quem não for fiel ao decreto do rei Nabucodonosor será lançado dentro da fornalha de fogo. Todo o que não for fiel, que não se curvar, vai ser lançado, jogado dentro da fornalha. E ali aqueles homens, eles não mediram a circunstância. Eles não quiseram saber. Eles não quiseram saber. Eles não quiseram se preocupar com isso. A única preocupação que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha era de permanecer fiel a Deus. Essa tem que ser a sua única preocupação. Não preocupe com o problema. Não preocupe com a circunstância. Não preocupe com a fornalha, não preocupe com a temperatura, não preocupe com o fogo, não preocupe com nada. Preocupe somente em ser fiel a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estavam aqueles 3 homens, com essa meta, com esse propósito. E eles ali permaneceram de pé. As trombetas foram tocadas. Os homens mais importantes daquela nação se curvaram. Os prefeitos, os governadores, os vereadores, os príncipes, os reis de outras nações conquistadas por Nabucodonosor, todo mundo se curvou, todo mundo se dobrou, todo mundo se prostrou. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu de pé, permaneceu fiel. E eu creio que esses homens, ao não se curvar, eles começaram a clamar a Deus: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu não vou me curvar, eu não vou me retroceder, eu não vou me ajoelhar, eu não vou me abaixar para esse negócio, eu vou permanecer de pé. Me dá força, Senhor, para que eu permaneça fiel a Ti.
Me dá força, Senhor, para que eu permaneça de pé diante da Tua presença, independente da circunstância, independente dos problemas que eu vou enfrentar. Mas eu peço ao Senhor nesta noite, me dê força para permanecer de pé. Eu creio que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens, começaram a fazer orações, começaram a clamar a Deus, começaram a suplicar pelas suas vidas, crendo na vitória, crendo no resultado propício para eles. E eles ali então, sendo coagitados por Nabucodonosor, aonde os seus opositores disseram para o rei Nabucodonosor: existem ali alguns homens que não se prostraram, que não se curvaram, que não se dobraram diante da imagem. E aqueles homens, ouvindo a voz de Nabucodonosor, que diziam: vou te dar mais uma chance, novamente será tocado as trombetas, os instrumentos, e vocês irão se prostrar, vocês irão ter que se curvar, que adorar. E aqueles homens então desafiaram o rei, dizendo: ó Senhor, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, o Senhor fique sabendo, nós não iremos nos prostrar diante desta imagem de ouro. E é isso que você tem que falar para o inimigo das suas almas, das nossas almas. É isso que você tem que dizer para este inimigo que está te desafiando, independente se Deus quiser ou não te livrar da fornalha, mas se curvar, você não vai, se dobrar, você não vai. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do Senhor. E assim eles fizeram, não se curvaram. E ali então, Nabucodonosor manda que venha trazer os homens mais fortes, os soldados do exército mais fortes, e que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrassem as suas mãos, amarrassem os seus pés, e que estes fossem lançados, jogados de cima para baixo dentro da fornalha de fogo. E então estes homens foram amarrados, estes jovens que criam em Deus, que acreditavam em Deus, que confiavam em Deus, que viviam para Deus, mesmo assim foram amarrados, foram aprisionados. E o desejo de Nabucodonosor era de lançá-los dentro dessa fornalha. Mas essa fornalha, se dentro dela, um ambiente como esse, coubesse aqui dentro umas 300 toras de pau de eucalipto, lá naquele tempo, Nabucodonosor pediu que multiplicasse 7 vezes mais a lenha que era de costume colocar dentro da fornalha. Ele ficou tão nervoso, ele ficou tão furioso, porque na Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou, que ele mandou que o problema ali da fornalha de fogo fosse multiplicado por 7 vezes, de tanta raiva que ele passou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes o seu problema ainda pode aumentar, mas permaneça em pé. Meu Deus! Permaneça em pé. Talvez a circunstância pode se tornar um pouco mais séria, mas permaneça fiel a Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali então, depois da lenha ser colocada naquele ambiente e acrescentada 7 vezes mais de costume, Nabucodonosor então manda aqueles homens fortes subirem as escadas da fornalha e lançarem aqueles 3 homens lá dentro. E aqueles 3 homens foram jogados dentro daquela fornalha. E eu fico imaginando, irmãos, como não estava a cabeça daqueles homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. E ali eles permaneceram ali, creio eu, gritando, mas em clamor a Deus. E quando eles menos perceberam, estava com eles ali um 4º homem dentro daquela fornalha. E é assim que acontece. Quando você menos percebe, Deus está com você nessa situação. Deus está com você neste problema.
Deus está com você nessa circunstância. Por mais que você não acredita, devido ao aumento do fogo, o aumento da lenha, por mais que você não vê esperança, mas Deus está contigo em meio a esta circunstância, em meio a este problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali então, a primeira coisa que acontece é as cordas que amarraram aquele homem serem desatadas. Desataram as suas mãos. O Senhor desatou os seus pés. Eles começaram a andar ali, dentro do fogo, não gritando de desespero, mas andaram ali dentro, ou vivendo os problemas, mas dando glória a Deus em meio às chamas, dando glória a Deus em meio aos problemas, dando glória a Deus em meio às suas dificuldades. Foi assim que aqueles homens fizeram. E aí então, o fogo não atingiu seus corpos, o fogo não atingiu a sua pele, o fogo não queimou nem um fio de seus cabelos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria que a nossa irmã louvasse ao Senhor com o hino, enquanto os irmãos vão tocando instrumentos, e a gente vai dando continuidade aqui, mas as irmãs podem louvar ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Irmãos, aqueles homens permaneceram de pé, permaneceram fiéis, andando no fogo, dando glória a Deus. Foram retirados dali daquele ambiente, dando glória a Deus. Nabucodonosor mudou ali os seus pensamentos e começou também a entender que Deus é Deus e é Deus que muda a circunstância. Começou a entender que Deus é Deus e é Deus que muda os problemas. Começou a entender que Deus é Deus e é Deus que transforma e traz resultados de vitória. Quantos creem nos resultados de vitória nesta noite? Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto a irmã se prepara, irmãos, eu quero chamar aqui na frente as pessoas que necessitam de oração, as pessoas que precisam de uma mudança, as pessoas que querem que a obra de Deus venha concretizar, completar, ser completa na sua vida. Nós vamos agora fazer isso aí, irmãos. Todos os cultos, nós vamos estender as mãos, os nossos cooperadores irão estender as mãos sobre a cabeça dos irmãos, nós vamos estender as mãos sobre os irmãos, orar pelos irmãos, e Deus vai completar a obra que Ele tem pelas nossas vidas. Amém, irmãos? Enquanto a irmã louva, nós vamos orar a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Santo, o Senhor sabe a necessidade das tuas servas, o Senhor sabe, ó Pai, o que as tuas servas necessitam, o que as tuas servas precisam, o Senhor sabe, ó Deus, o que as tuas servas almejam alcançar, o que elas desejam, o que elas precisam, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor, que a ajuda do Senhor, que o poder do Senhor vencer, Pai, sobre as vidas, sobre as tuas vidas, oh Deus Santo e poderoso.